Dia 6 de setembro de 2000, estamos aqui para mais uma etapa do projeto Resgatando a História de Paranavaí, hoje na residência de uma pessoa extremamente conceituada, uma pessoa que mora nos corações dos paranavaienses, pela sua bondade, pelo seu trabalho dedicado à filantropia. Essa pessoa que é o nosso companheiro Roberto Ortega Moura, descendente de espanhol, como se vê pelo nome, né? Ele é casado e nasceu no dia 19 de agosto de 1926, casou-se no ano de 1947, ano que ele veio a Paranavaí. E tem 3 filhos, que é a Sônia Maria, a Maria Ignês e o Carlinhos, o nosso amigo Carlos Roberto. E além desses 3 filhos legítimos, ele teve mais 12 filhos adotivos. E realmente é uma constatação de um grande coração, de uma grande pessoa. O Roberto, seu Roberto, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade e dissesse para nós quando e onde nasceu, como que era a região que o senhor morava, como é que foi a tua infância. Eu nasci em São Paulo, Santana, e de lá depois vim para Assis, estado de São Paulo. E meu pai era agente da máquina de costura Perfap, máquina esta alemã, e então eu saía com ele para ajudar ele para vender máquinas, e ele não parava nas cidades. Ele saía removido para certas cidades e eu então acompanhava ele. Corremos quase a Sorocabana inteira, de São Paulo até Porto Pitácio. E também na Paulista também, estivemos também correndo toda essa região, acompanhando meu pai para vender máquina de costura. A sua mãe, ela tinha alguma profissão específica? A minha mãe é uma belíssima mulher, muito bondosa, e ela faleceu com 82 anos, em Assis, estado de São Paulo. Certo. E ela fazia uma comidinha bem gostosa, você deve lembrar, né? Ela fazia a comida para nós, uma comida especial, muito boa, e ela gostava muito de mim, e ela me chamava, eu não queria estudar. E então eu falava para ela que o meu estudo, que eu ia ter uma profissão muito boa, e eu ia estudar para boiadeiro. Ah, é? Boiadeiro? Boiadeiro. Naquela época a gente não sabia o que era estudar para boiadeiro, e aí então eu frequentei a escola, o grupo, e fiz até o 4º ano primário, desde que eu tive o só primário. Certo. Você falou que queria ser boiadeiro. Eu queria ser boiadeiro. Não, é porque eu andava muito a cavalo, meu pai tinha cavalo, e então eu andava muito a cavalo. E então eu falava para minha mãe que eu ia estudar para boiadeiro. Tinha uma bota ajeitada ou não? Tinha. Como que era o calçado naquela época? Assim, calçado é o normal, é uma botinha. Tudo artesanal, né? Artesanal, isso. E as roupas, como é que era assim? A roupa é normal também. E assim, a sua casa era de madeira, de alvenaria? Não, eu morava... Como é que vocês moravam? Como que era essa casa que vocês moravam? Essa casa era do meu pai mesmo, e nós morávamos numa casa de material, do meu pai mesmo. Sei. E era comum, vocês sempre tinham visitas em casa? Não, sim, sempre tinha visita em casa, porque a família é uma família grande, e tinha... meus irmãos, tenho 6 irmãos, né? E uma família grande. E como que era o seu pai? Era severo? Como que era o seu relacionamento com ele? Assim? O meu pai ele era militar antes. Ele era sargento na Espanha. E ele tinha um regime dele meio durão. Que região da Espanha, você sabe ou não? Sevilha. Sevilha. Então ele tinha um regime militar? Isso mesmo. Mas ele era bravo com vocês? Não era. Ele era muito rígido, rígido, severo. Sei. Quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos. E como que era assim o seu relacionamento com eles na época, de criança? De criança nós éramos
muito bem, gostavam um do outro e muita amizade. Tinha alguns que você tinha preferência? Não, todos iguais, todos iguais. Tinha 2 mulheres e 4 homens. Senhor Roberto, quando o senhor era criança, o senhor era uma criança ativa, brincalhona, briguenta? Não, eu não era briguento. Aprontava? Eu aprontava muito, de vez de estudar, que a minha mãe sempre falava para mim que eu preferia mais brincar do que estudar. Eu pegava a bolsa, ia para a escola, disse que ia para a escola, saía, eu ia nadar, ia caçar passarinho, eu me divertia mais era nisso. Então, na escola, quase pouco eu estudava. Tem até uma brincadeira especial que você lembra, assim, que você, além de nadar e caçar passarinho? Só que depois fui morar em Piraju. Piraju tem um rio que passa dentro da cidade, o Rio Panema, Paranapanema. Esse que passa aqui por perto, né? E então primeira vez que eu entrei no rio, eu não sabia nadar. E eu não sabia nadar e eu entrei no rio, atravessei o rio sem saber nadar. E todo mundo ficou admirado, e eu mesmo fiquei admirado. Fui e voltei, tinha mais ou menos uns 300 metros de largura o rio. Nossa, esse foi um fato marcante nessa Foi marcante. Eu até fiquei admirado e o pessoal também que estava ali, tudo ficava admirado, que eu não sabia nadar e eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Então, isso quando criança, né? Quando criança. Não era nem adolescente. Não. Quando adolescente, já rapazinho, tem alguma coisa marcante que você lembra assim? Eu lembro que em Ourinhos eu gostava de frequentar sempre lá o Rio Paranapanema, e nadava muito bem, era um peixe dentro d'água. E pescava? E então, aí aconteceu muitas vezes, 3, 4 vezes, eu salvei 4 pessoas que estavam se afogando, uma de Jacarezinho, uma senhora de Jacarezinho, que eu salvei, e outro de Cambará, e dois de Ourinhos. Eu salvei. Então devia seguir a função quase que de salva-vida, né? Quase salva-vida. Sempre. Então, é o que está acontecendo hoje, sempre nessa filantropia, sempre foi bom nessa parte. É verdade, sempre salvando. Sempre Seu Roberto, nessa ocasião, nessa época, assim, quando alguém ficava doente, quais que eram assim, as medidas tomadas? Ir atrás de médico, benzedeira, remédio caseiro? Aqui ou lá? Não, lá ainda, digamos. Lá, graças a Deus, de doença na família nunca houve doença, uma graça de Deus. Eu também nunca fiquei doente, até eu ficar em Ourinhos, Assis, e graças a Deus não teve essa infelicidade de ficar doente. Sei. Mas o pessoal fazia algum remédio na vizinhança? Não, sempre tinha. Por exemplo, assim? Assim, sempre tinha aquelas raízes que apresentavam e tal. Aquilo era onde que as pessoas indicavam para tomar um remédio para dor de barriga, para dor de cabeça e dor de estômago. Então receitava essas folhas. Nessa época, qual que era a sua religião? Naquela época, na verdade, eu não tinha religião. Meus pais eram católicos e eu não tinha religião. Nunca, naquela época, eu não gostava de padres. E não frequentava a igreja. Aí depois que eu saí do estado de São Paulo, que eu vim para Paranavaí, é onde que eu tive uma religião. Que é? Hoje eu sou espírita, kardecista. Assíduo. Eu cheguei aqui em Paranavaí, minha senhora era doente, e então eu fui procurar uma pessoa que benzesse e tal, e conheci um senhor chamado Antônio José Alves, que é onde ele que viu que a minha mulher, o que ela tinha não era nada material, doença de médico, era doença espiritual. Ela tinha um cunhado que faleceu e se atirou com um tiro de carabina no ouvido, onde que ela tinha essa dor de cabeça, e tal, disse que era enxaqueca. E não era nada de enxaqueca, era apenas um espírito que influenciava, o espírito do cunhado, e aonde que depois foi doutrinado esse espírito se afastou, ela ficou boa. Olha só, realmente isso é uma constatação, né? Um fato verídico. E foi por intermédio dela que eu me tornei espírita. Sei.
Nós já dissemos que o senhor casou em 47, né? 47. O ano que o senhor veio a Paranavaí. E é o Correto? ano... O senhor chegou então, foi... O senhor lembra que mês que foi ou não? Eu cheguei em Paranavaí, foi dia 15 de dezembro. 15 de dezembro? 15 de dezembro. Chegou na Quase no Natal. o espírito de festa De já, festa né? mesmo. E como é que se chamava o lugar aqui? Aqui, quando nós viemos para cá, eu vim aqui num caminhão do estado de São Paulo, no caminhão do meu sogro, que ele pegou umas terras aqui na Graciosa, e então eu aproveitei o caminhão dele e eu pus a minha mudança. E a minha mudança era tão grande que era uma cama, um colchão de palha, eu tinha as cadeiras, era 4 caixão de querosene, e a mesa era um caixão de bacalhau, onde é o que eu tinha. E tinha Mas o caixão estava cheio de bacalhau? Não, é vazio, era a mesa, sabe? Fazia-se como uma mesa. E então aí veio também um baú da minha senhora que ganhou de enxoval. É o que eu vim só para cá, Paranavaí. Quando o senhor chegou em Paranavaí, qual que era o local mais frequentado aqui, seu Roberto? Aqui, Paranavaí, quando eu cheguei, não tinha, tinha malemar o nome de Paranavaí. Quando nós morávamos no estado de São Paulo, que veio para cá, falava que aqui era uma currutela. Currutela. Currutela é um lugarejinho que tinha meia dúzia de casas. Um patrimônio. Um patrimôniozinho. Sei, sei. E aqui então chegamos aqui, ainda era fazenda brasileira. Onde que nós aqui, que eu achei uma casinha para alugar, a casinha pequenininha, coberta de tabuinha, e na verdade, nós quando chovia mais para dentro do que para fora. O senhor poderia assim dizer, seu Roberto, essa casa que o senhor mencionou, onde que era hoje se localizava? Qual que foi o seu primeiro endereço era mais ou menos hoje, ali perto ali da Santa Casa, onde mora hoje, em frente onde mora hoje o Davi Lupião. Ah, tá. Hoje, ali é um bairro, que bairro que ele é? Ali É centro, não é centro? Ali é centro. E foi então a primeira residência aqui no centro comercial. Aí, qual foi assim a sua primeira atividade econômica aqui em Paranavaí? Aí então eu cheguei aqui em Paranavaí, cheguei aqui, posso dizer, quase sem nada, cheguei com 10 mil réis. Com 10 mil réis que eu... 10 mil réis corresponderia ao que hoje? Hoje... Em reais, por exemplo? Hoje uns 100 reais, mais ou menos. Mas veio quebradinho. Veio quebrado. Eu vim. E então foi aí aonde que eu fiz uma casinha, ali onde morava o Alfredão. Perto da praça da Xícara? Ali. Então eu comprei ali, fiz uma casinha pequenininha, e ali então eu comecei a trabalhar com tinturaria. A tinturaria. Trabalhei com tinturaria ali. E nisso também, com tinturaria eu trabalhei também muito, foi com... Tinturaria passar roupa. Passar roupa, lavar e passar roupa. Mas o pessoal usava terno Tinha. Naquela época até interessante, porque naquela época os peão vestia roupa até bonita, roupa de linho. Chegava do mato, já chegava até de madrugada pedindo roupa para ir embora, que tinha o ônibus, saía um ônibus só daqui para Londrina. Ah, é? Só tinha um ônibus, tinha um horário só. E era quase uma vez por semana. Ah, tá. Se o senhor era tintureiro, certamente tinha alfaiate. O senhor lembra de Não, alfaiate naquela época, aqui em Paranavaí mesmo, tinha assim um alfaiate, sim. O alfaiate tinha o nome de Paiacinho. Ah, certo. Nome de Paiacinho. Apelido, certo? Apelido dele. Certo. E depois também veio o Piauí também, né? O Piauí foi depois. E que atividade econômica predominava na época aqui, seu Roberto? O que é o cafeicultura? Aqui era mais... aqui era café. Café, algodão. Algodão tinha bastante. Algodão, milho, é o que tinha bastante aqui em Paranavaí. Certo. E serrarias tinha? Serraria, nós tínhamos duas. Paranavaí tinha uma serraria só.
que aí onde é hoje o Jardim Ouro Branco. Sei, sei. Ali foi praticamente a primeira serraria. A primeira serraria, Serraria Paranavaí. Ah, sei. E tinha muitas matas por aqui, seu Roberto? Ah, aqui era tudo rodeado de mato. Que madeira? Para nós, peroba? aqui nós tínhamos muito, era peroba, cedro, é o que tinha bastante Sei. aqui. E a derrubada foi rápido ou demorou? Assim? Ah, demorou bastante. Para a gente ir daqui na Graciosa não tinha nada. Graciosa só tinha uma venda, Ah, é? dos xaropes. Xirofe, mas É. ficava onde essa? Lá na Graciosa mesmo, onde é a Graciosa hoje. Ah, sei. E como é que era o comércio de Paranavaí na época? Comércio de Paranavaí, nós tínhamos aqui umas 3 casas de comércio. Uma era do Tomás Estrada, Tomás Estrada, ele Que é vendia secos e molhados? secos e molhados. Sei. E nós tínhamos também o Severino Colombelli, também que tinha casa de secos e molhados, e tinha tecidos também. Sei. E teve também outro aí, Luiz Ambrósio, também tinha casa de secos e molhados. Esses comércios que o senhor citou, eles se localizavam predominantemente em que rua? Riba, Getúlio Vargas, Minas Gerais, Paraná? Tomás Estrada hoje na Avenida Paraná, onde é mais ou menos o Tomazone, por ali. Aham. E ele tinha também um posto de gasolina, que hoje é onde era o Banespa. Ali era o primeiro posto de O gasolina. primeiro posto de gasolina. Ah, tá. E a questão da divisão de terras, como que era assim, em grandes propriedades? Como que era a questão de divisão de terra? Aqui, as terras aqui era de voluta, era do Estado, então requeria do Estado, tinha aqui a agente aqui em Paranavaí, e aonde eles determinavam o terreno. Tinha muito problema de Tinha grileiros, que falam? Paranavaí era uma cidade de grileiros, de gente de má fama. Certo. E aqui em Paranavaí, quando chegamos aqui, teve muitos jagunços. Então nós saíamos na rua e nós precisávamos ficar quietinhos, porque se nós abrir a boca, nós levávamos chumbo. Ah, é? Que aqui então aqui se matava aqui a rolé. O pessoal comenta muito assim essa questão do Capitão Telmo, que ele era comandante. Existe assim... Sim, antes disso aí eu queria dizer aqui que tinha uma pensão aí. Uma pensão era ali perto, ali onde hoje é a Unimed. Ali tinha uma pensão. Não lembro o nome da pensão. Uma pensão, parece que é a pensão real. E ali então, de uma vez só mataram sete pessoas ali. E assim a que matava aqui, todo dia 2, 3 morria por esses jagunços. E é na peixeira ou no tiro, na peixeira, em tudo. O senhor chegou a assistir algum? Assisti muito. Ah, é? E o motivo basicamente era... Tudo isso aí por causa de terra. Ah, sei. A agricultura nós comentamos em relação do café, do algodão. Teve mais outro tipo de... Aí depois aí o café não estava dando muito bem, estava muita geada, aí começou a fazer pasto aí para gado, né? Onde que entrou gado aqui em Paranavaí. E que tipo de gado que predominava aqui? Esse gado que nós temos, que nós temos menor mesmo, né? E a questão assim de... Como que eram as estradas aqui de Paranavaí? Tá bom, aqui naquela época a estrada aqui quase não existia. Só tinha uma estrada que vinha de Maringá. De Maringá para cá era uma estradinha e até quando passava algum caminhão que vinha para cá, tinha que pôr galho, pedaço de árvore para poder o caminhão passar, que tinha muita areia. Porque senão enroscava? Enroscava, o caminhão encalhava, e então tinha que pôr garço para poder passar. Certo. E então, para ir para Graciosa, por exemplo, aí nos sítios aí, então tinha que ir a cavalo. Ah, é? Tudo aqui era a cavalo, não tinha condução nenhuma. Carroça tinha? A carroça era tinha muito aqui em Paranavaí, tinha muito era charrete. A charrete. Charrete é aqui para a cidade. E agora para ir então para ver as matas aí, então tinha que ir a cavalo. Certo. E aqui nós tínhamos aqui duas pessoas que alugavam animal. Uma era a dona Dica
que então alugava animal Ela aqui tinha e alugava para pras alugava, tinha os animais e alugava para as pessoas ir ver o terreno. Qual que é a função que era da Dona Dica? A Dona Dica ela tinha uma pensão, Ela tinha uma pensão. a pensão da Dona Dica. Além da real, tinha essa da... É. Era- Hoje é onde a Dona Dica é onde hoje é a Caixa Econômica. Ah, é? É, era ali, mais ou menos ali que era a pensão dela. Ah, ao lado da Renner, mais ou menos, É. ali, né? É, para cada Renner. O café que era produzido aqui, seu Roberto, ia para onde, hein? O café daqui ia para Londrina. A Londrina. É o único lugar. Maringá também não tinha nada. Maringá também só tinha meia dúzia de casa. Era proporcional para o Paranavaí. É, Paranavaí daqui ia para Londrina. Certo, E certo. vendia muito também, era algodão. Certo. E o algodão ia daqui para Londrina, a máquina do Saião. Saião? Saião, era um turco. Então ele que tinha máquina de algodão lá, nós íamos vender algodão lá. E eu também, até algodão também eu vendi. Ah, é? Eu comprava e vendia. Esse Saião, ele tinha uma máquina aqui. Máquina em Londrina. Aqui então tinha o depósito, aqui a compra, e daqui ia para Londrina. E ele tinha empregados deles de que... Não, aqui é pessoas que, como eu, nós comprava algodão e vendia lá para o Saião. E assim, de onde vinha as mercadorias manufaturadas? Vinha de fora, de onde que... Vinha de fora, né? Tudo Mas- aí vinha do mas de estado de São Londrina, Paulo, São Paulo, Londrina, Presidente Prudente, vinha por aí que vinha. Seu Roberto, talvez o senhor lembra de qual foi a primeira escola construída em Paranavaí? Aí Não está lembrado. não estou lembrado, não. E não está lembrado, né? E de alguma das primeiras professoras de Paranavaí, o professor, o senhor lembra? Não me lembro também, não. Não está lembrado, não. Não estou né? lembrado, não. Já tinha, existia cartório de registro civil aqui? Existia um cartório, sim. É. E esse cartório é de um nome de um senhor que chamava Pedro, seu Pedro. Ele tinha o cartório aqui em Paranavaí. Sei. E o senhor lembra assim, assim, o senhor casou e veio para cá. Assim, de um dos primeiros casamentos realizados em Paranavaí, independente, um dos primeiros que o senhor lembra. Não assim, lembro, não lembro. Não era muito chegado a casamento. Não tem recordação, não. Sei. E o fórum, o senhor lembra do primeiro fórum de Paranavaí? O primeiro fórum de Paranavaí foi aqui onde hoje a prefeitura, para cima da prefeitura, como é que chama? Foi do Candé do São Vicente? Ali era o primeiro fórum, Sei. que é onde foi instalada a comarca, né? E assim, Que era o primeiro juiz daqui, Paranavaí, foi o doutor Simval Reis. eu ia perguntar exatamente isso. O senhor conheceu, tinha muito relacionamento com ele? A pessoa... Quando chegou a Paranavaí, o doutor Simval Reis, ele procurou saber as pessoas aqui que De onde podiam... ele veio, o senhor sabe, não? Não tem recordação, não. Não, prossiga então. Então era o primeiro juiz aqui, foi o doutor Simval Reis. Quando ele procurou saber as pessoas aqui que ele podia ter ligação para ele trabalhar em obra de caridade. Então eu fui escolhido e na casa dele nós tivemos essa conversa, onde hoje é o pronto-socorro. Sim. Ele tinha a casa que era do Andrelino Rocha, que era a casa ali, então ali nós estivemos conversando e ele falou para mim: Roberto, eu mandei chamar você aqui, que eu estou querendo fazer umas casas de caridade aqui e um albergue noturno, e você vai fazer um albergue noturno e nós vamos trabalhar junto na casa da criança. E aí onde comecei a trabalhar, onde ele me ensinou a fazer a aconteceu esse albergue? Esse albergue foi o albergue noturno, o primeiro albergue Allan Kardec. Ah, tá. E o senhor é um fundador do... Eu fui construtor e fundador e fui diretor muito tempo. Essa é a primeira obra que eu construí. Sei. E depois trabalhamos junto, foi na Casa da Criança, que naquela época era a Casa da Criança, era no Jardim Ouro Branco. Aí depois nós transformamos ela, a Casa da Criança, de aldeia Escola dos Meninos e Lar Escola das Meninas, onde hoje aí perto da Vila Operária. Tem mais alguma instituição que o senhor participou assim? Sim. Aforante o esporte que a gente vai falar daqui a pouco? E também tem o Asilo de Velhos, Lini Vasconcelos, que eu fui o fundador e fui diretor muitos anos. O senhor lembra o ano que foi? 1960. O
Em 1960 foi que nós construímos o asilo de velhos. Tá. E o albergue noturno também, Antônio José Alves, também que eu construí. Mas então o senhor teve o senhor teve e tem uma vida muito ligada à filantropia. Sim, a filantropia. Né? E tem também a Santa Casa, que eu com o doutor Simval Reis, e ele faleceu em 1964, e eu então fiquei no lugar dele trabalhando aí até a construção da Santa Casa, e determinada eu fiquei 4 anos no conselho, e depois do conselho fiquei também fui tesoureiro. Aí depois eu passei aí há 10 anos na presidência da Santa Casa, onde está hoje, até hoje funcionando. O senhor lembra quando foi construída a Santa Casa? Bem, Qual o primeiro hospital, o senhor lembra? o primeiro hospital, antes da Santa Casa, o primeiro hospital é onde é hoje a Praça Simval Reis, que falam Praça da Xícara. Ali tinha um hospital ali que era do Estado, que era o Hospital João Cândido. E quem era assim que... E ali tinha dois médicos, um era o doutor Siqueira e o outro, não me lembro o nome, um velhinho, eram os dois que era médico do hospital. Aí depois aí é onde que fomos procurar de se entrosar com o hospital para se transformar em Santa Casa, onde foi transformada o Hospital João Cândido, junto com o hospital que era para ser construído também Bezerra de Menezes, e a Santa Casa, onde foi transformada em Santa Casa de Misericórdia de Paranavaí. Ah, tá. O senhor mencionou o doutor Siqueira, ele foi o primeiro médico a vir a Paranavaí ou tem outro que o senhor... Não, que eu me recordo, o primeiro médico, o doutor Siqueira. Ah, tá. Doutor Siqueira. E nós tínhamos também uma farmácia aqui em Paranavaí também, não me lembro o nome do farmacêutico. Ele era médico, era benzedor, era tudo. É. Certo. Voltando assim à questão de pontos assim de Paranavaí, a primeira delegacia, o senhor lembra? E quem era o delegado? A primeira delegacia, que era aqui em Paranavaí, era lá embaixo mesmo, ali para baixo da rodoviária. E o primeiro que eu conheci, o primeiro delegado aí foi o pai do Nicolino. Pai do Nicolino. É. Certo. Que é parente, e parece que é irmão do esse que tinha o futebol aí, ó. Natal Francisco, é irmão do Natal Francisco. Ele era o delegado de Paranavaí. Quer dizer que o irmão do Natal era o primeiro delegado. É o primeiro delegado. Tá. E aí depois aí, falando em delegado e tal, é onde que surgia todas essas coisas aqui em Paranavaí, esses jagunços. E um dia aí eu fui chamado na delegacia para ver se eu conhecia uma pessoa lá. E fazer um reconhecimento? Um reconhecimento e daí então eu mostrei a pessoa que tinha feito tinha batido numa outra pessoa aí, ele ficou mal comigo quando eu ia saindo e tinha um buracão onde a rodoviária, e então essa pessoa aí veio em cima de mim, queria explicar de mim, porque eu falei a verdade. Então nós tínhamos aí um sargento, e esse sargento aí é onde que aproveitava de todas essas pessoas que não trabalhavam em Paranavaí, que ficavam vagabundando ou bebia, ele pegava, plantava algodão por intermédio dessas pessoas. Essas pessoas iam, colocava na cadeia, quando sortava ele tacava o pinhãozinho e sortava essas pessoas aí. Ah, é? Pinhãozinho, você sabe o que é, né? Não. Pinhãozinho é onde dá dor de barriga e... Ah, tá. E então esse sargento se chamava Sargento Marcelino. Marcelino. Ele era a autoridade na... A autoridade. Respeitado. Depois do delegado era ele. Ah, é? É. E como que era assim, a iluminação aqui na... A iluminação aqui em Paranavaí não existia. Aí então veio o Zé Taruel. Zé Tanuel. José Taruel. Taruel. Então eu tinha uma casinha, que eu construí uma casinha de madeira. Ele veio para cá, ele veio de Tupã. Veio para cá e se eu vendia a casinha para ele pôr um motor para fazer dar luz aqui em Paranavaí.
E aonde foi o primeiro que deu a luz aqui em Paranavaí foi o Zé Taruel com o motor aí, que dava a instalação de luz aqui em Paranavaí. Aí depois dessa daí, veio uma tarde uma companhia de Comípora, é onde que também dava energia elétrica em Paranavaí. Mas voltando no princípio da iluminação das ruas da cidade, a informação que apenas um trecho de uma rua... Não era toda a rua que era iluminada, uma parte de Paranavaí que era iluminada. Que as pessoas passeavam muito lá? Passeavam muito. O senhor passeou muito com a Dona Maria lá nesse trecho aí? Sim, não, é lógico. Aí é onde que depois, aí mais tarde, aí aconteceu de construir o cinema aqui em Paranavaí, o Cine Paranavaí, onde hoje é o Unibanco. Ah, certo. E tinha o Cine também, o Ouro Branco. Que foi bem depois, né? Bem depois. Tá. É. E então, logo após... E além disso também foi feito também um cinema aqui em Paranavaí, um cinema de madeira, onde hoje é um verde jornal aí, o Vigano. Mas ali esse tinha foi o primeiro cinema aqui de Paranavaí. O senhor não lembra o nome, não? O nome dele chamava Luiz Lorenzetti. O dono? É o dono Luiz Lorenzetti, que tem esse filho hoje aí, o Lorenzetti, que é candidato? Que é candidato a prefeito. Esse é o pai dele que instalou o primeiro cinema em Paranavaí. Ah, correto. Aí depois que veio o Cine Paranavaí... Aí depois disso aí, que muito tempo aí que veio o Cine Paranavaí e o Ouro Branco. E o senhor foi cantar no cinema, o senhor Dona Maria? Ia ao cinema? Nós íamos ao cinema, sim. Que tipo de filme mais passava? Mas é filme de Faroeste. Né? Passava Mazzaropi também ou não? Passava também, mas era muito bom. Então, então a iluminação passou por esse processo todo, o senhor? Sim, com esse processo, sim. Primeiro era um motor que tinha aqui, depois é onde que passou essa companhia de Comípora. E bem depois que veio a Copel? Aí que de muito tempo aí que veio a Copel. A Copel chegou na década de 60, no começo de 70? É mais ou menos por aí, 68, por aí. Sim. E a comunicação, como é que era, seu Roberto? A questão de comunicação. Hoje nós temos telefone, temos celular. Naquela época não tinha telefone. Sei, naquela época quase não... as pessoas comunicavam? Aí a comunicação aqui era correspondência, por carta, é o que tinha mais. O telefone quase não existia aqui em Paranavaí. Sei. Aí, bem posteriormente começou... Então, aí depois de um pouco de tempo aí que veio aparecer telefone aqui em Paranavaí. O jornal, o primeiro jornal da cidade... O primeiro jornal aqui em Paranavaí, onde que nós tínhamos aqui comunicação, que tinha um alto-falante aqui, em Paranavaí, onde é hoje o Banestado, em frente ao Banestado, tinha um alto-falante. E esse alto-falante era do Efraim Machado. E ele mesmo falava? Ele mesmo falava no alto-falante. Sei. Agora, jornal escrito? Jornal escrito naquela época não tinha, não. Não tinha? Não tinha. Mas chegou que época? Aí não tem lembrança. Não tem, né? Então, a questão, a gente falando da comunicação, e o rádio? O rádio chegou... O rádio, naquela época, já existia rádio. É um rádio muito... Mas digo assim, em Paranavaí, não. Independente de São Paulo, Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Bandeirantes... Não tenho recordação. Sei. E a questão política, o primeiro prefeito foi o... Bom, aí na política, aí nós tínhamos aqui o prefeito, aqui nós tínhamos o Ulisses Faria Bandeira. Foi prefeito aqui em Paranavaí. Não, mas o primeiro prefeito foi... O primeiro prefeito foi o Zé Vaz. Certo. O Zé Vaz de Carvalho, foi muitos anos ele foi prefeito, até foi um bom prefeito, para mim foi um bom prefeito. E outra de quando nós construímos também a Santa Casa, ele foi um médico da Santa Casa, um médico que gostava de ajudar os pobres, e hoje ele é falecido. Nessa época, assim, dos políticos, quem é que mais se destacava, assim, que o senhor poderia... Aqui, naquela época, aqui nós tínhamos... políticos. Naquela época, aqui a política aqui era mais unida. Certo. E aqui nós tínhamos aqui deputado estadual, nós tínhamos até 2 deputados aqui em Paranavaí, chegar até 3 deputados estadual. E nós chegamos a ter até 2 deputados federal.
E chegamos a ter também um senador aqui de Paranavaí, por intermédio de Paranavaí. E hoje nós não temos ninguém, porque é uma política suja, cada um procura o seu bem-estar. Prefeito de, não quero falar mais do prefeito, mas prefeito de Paranavaí deveria dar apoio aqui, os candidatos de Paranavaí vai dar apoio de candidato de fora. E hoje não temos deputado nenhum, nem estadual, nem federal, nem senador. Nós somos órfãos aqui de deputado. Quer dizer que naquela época, então, assim, não havia essa rixa, assim, essa... Não existia. Tinha aqui 2, 3 partidos, e era um partido, os partidos aqui não tinha rincha um do outro, não falavam mais do outro, e trabalhávamos sempre firme aqui, elegia os seus deputados. E quando que, na sua opinião, Paranavaí começou a se destacar como município? Aí quando começou aí foi na época quando foi o Zé Vaz. O Zé Vaz foi um grande lutador, um grande político. Ele foi várias vezes, foi prefeito, e ele foi também deputado estadual por 2 ou 3 vezes, e chegou a ser até secretário do Trabalho e da Assistência Social em Curitiba. Foi um homem dinâmico, um homem lutador, um homem que amava os pobres, ajudava sempre os pobres, e esse é o que nós tínhamos de pessoas aqui que era político e trabalhava. O Ulisses Faria Bandeira também foi um prefeito aqui, bom prefeito. Temos também o Pinto Dias, também foi um prefeito muito bom, trabalhou. Tivemos aqui também o Dalprá também fez a sua parte também, foi um bom prefeito. E depois tivemos aí também o Rubens Felipe, que foi um lutador, foi onde deu um destaque muito grande aqui em Paranavaí, e ele me ajudou muito também na Santa Casa. Na Santa Casa ele deu apoio, deu muita verba para a Santa Casa. Eu não tenho reclamação do Rubens. Rubens foi um lutador, e onde eu tinha na Santa Casa, eu tinha pronto-socorro na Santa Casa, e nós não está dando certo muito lá, era muito movimentado. Então quando eu falei para ele que se podia transformar isso daí em pronto-socorro da prefeitura, onde hoje está lá o PA. Isso foi por intermédio do Rubens Felipe. Ia perguntar como era a disputa de terras. Então, isso lembra automaticamente o Ulisses, né? Que ele parece o Ulisses ele era agrimensor, e ele é onde que aqui, principalmente aqui dentro de Paranavaí, os terrenos aqui, as datas, era tudo por intermédio dele. Então eu fiz uma casinha, e dessa casinha eu vendi logo, ganhava um pouquinho, pegava outra data, chegava com o Ulisses, falava, eu vou tirar uma planta, tirava a planta e já era dono da data. E tinha que construir a casa mais ou menos nos 30, 40 dias. Então Por que tinha que fazer nesse período? Período assim, porque senão tinha que dar para outros, para construir. E ele então, o Ulisses queria que a Paranavaí desenvolvesse logo, o mais depressa possível. Então assim, só fazia casa de madeira aqui, nunca saía casa de material. E aqui a serraria de Paranavaí, ela não vencia. Eu então pegava caminhão ia em Nova Esperança, Alto Paraná, ia em Tamboara, que é a serraria do Ivo Pierin, e nós chegava, quando estava tirando a madeira da serra, e nós chegava ali, separar a madeira, e quando saía, nós já colocava tudo no caminhão, as madeiras, e é onde nós pegava e contratava 2 ou 3 carpinteiros para fazer a casa quanto mais pressa possível. Então eu ganhava uma coisinha pequena, eu fazia, passava para vender. Eu fiz mais ou menos umas 50 casas aqui em Paranavaí de madeira. E tinha bons construtores aqui? Tinha bastante pedreiro. Assim? Eu tinha um aí que começou a fazer casa para mim, é o Renan. E é hoje o irmão dele não tem recordação. Era o primeiro. E tinha o outro também aqui, o Fracaroli. Os irmãos Fracaroli também fez muita casa para mim. E tinha mais carpinteiro também que fazia. Chiquinho era Chiquinho Construtor? Não, o Chiquinho Construtor era construtor.
construía casa, aí ele já começou a fazer casa de material. Ah, tá. É. E o Chiquinho Construtor também foi, várias vezes ele foi vereador. E foi um bom vereador. Ah, é? Uma pessoa também ligada... Ligada à política. Sei, sei. E aqui você falou que pegava o caminhão e ia para Tamborá. Como que era assim a questão do transporte na época? Coletivo, automóvel? O automóvel quase não existia em Paranavaí, mas aqui em Paranavaí, o que tinha aqui era carrocinha e charrete. É o que tinha mais aqui em Paranavaí. Quando tinha um caminhãozinho, era novidade aqui em Paranavaí. Aí depois que começou a aparecer caminhões e tal, e caminhões pequenos. Jipe, mas era jipe. Falando em novidade, o aeroporto de Paranavaí se localizava onde? O primeiro aeroporto que tinha em Paranavaí é onde o ginásio do Estado. O colégio estadual? Estadual. Ali tinha ali o aeroporto. Até que naquela época apareceu um avião, um grande avião que veio da Europa e é onde ele desceu aí em Paranavaí. Mas disse que era grande? Era muito grande o avião. E o senhor chegou a ver esse avião? Vi o avião, até entrei dentro do avião. Ah, é? É. Mas por que ele parou aqui? Ele parou aqui que ele perdeu a rota e veio parar aqui em Paranavaí. E tinha muito migrante Ah, é? no avião, estava cheio. Sei. Aí daqui é onde foi, esse avião foi para Londrina. Mas chegou a ficar um dia aqui? Ficou uma semana. Ah, é? Uma semana aqui, mais de uma semana aqui em Paranavaí. Aí pousava no avião mesmo? Pousava no avião mesmo. E a alimentação? A alimentação aqui era ajudado pelo povo aqui mesmo de Paranavaí, naquela época. E foi um impacto esse? Foi um impacto grande, né? Era um impacto muito E quando chegou esse avião, todo mundo ficou admirado. Um bicho velho desse, né? Era muito grande. Era então. grande. A questão de locomoção, o que mais dificultava, senhor? Assim, A locomoção. aqui em Paranavaí tinha era jipe e tinha algum caminhãozinho que aparecia, e naquela época aparecia muito caminhão que vinha do estado de São Paulo carregado de telha, que é onde vinha muita teia de Barra Bonita e do estado de São Paulo, vinha muita telha para cá. Sei. Um paralelo, senhor Roberto, daquele Paranavaí, daquela Paranavaí que o senhor chegou e a de hoje. Faça Bom, naquela época era um lugar pequeno e tal, muito movimentado, e tinha muito peão que ia para a lavoura, plantar café, plantar milho, plantar algodão, e o movimento do Paranavaí era muito grande. Tinha umas 4 ou 5 casas comerciais só que existia. Tá. E agora vamos entrar no campo do esporte, do futebol. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa assim, sobre a história da construção do primeiro estádio de futebol de Paranavaí. O né? estádio... E também do primeiro time, como é que ficasse bem à vontade para contar essa história maravilhosa do nosso vermelhinho aí. Aí eu comecei a ir no campo de futebol, que não era cercado, e tinha o que tomava conta aí do time, um timezinho, era o Natal Francisco, é onde eu comecei a frequentar e jogar futebol. E nós tínhamos aí, naquela época, não era cercado, nós tínhamos os próprios jogadores, iam tirar a madeira no Jardim São Jorge e levavam para a serraria e tiravam os mourãozinhos para poder fazer os mourão para cercar o Atlético. Os próprios jogadores e os fracaroles que nos ajudaram a cercar o Atlético de madeira. Esse foi o primeiro campo de futebol? É o primeiro campo de futebol, onde hoje é a Praça dos Pioneiros. Certo. E daí, depois aí, onde que teve um pouco de política, esse Atlético foi transferido daqui para o Sumaré. E lá, então, disse que era para ser o nome do Natal Francisco, e depois veio sair esse Atlético, esse campo de futebol aqui em Paranavaí, aonde que deram o nome de... Valdemiro Wagner. Valdemiro Wagner, mas o Valdemiro Wagner foi um lutador também, mas o campo de futebol, no meu ponto de vista, tinha que ser o nome de Natal Francisco.
foi o fundador do Atlético, e depois que veio o Valdomiro Wagner. A origem quem que deu a sugestão para o nome de Atlético Clube Paranavaí? Aí foi o Natal Francisco mesmo que deu. E naquela época nós tínhamos também um farmacêutico que nos deu um jogo de camisa. Não lembro o nome do farmacêutico. Não é o Benassi não, né? Não. Demetrio Botelho. Hermeto Botelho. O pai do doutor Hermeto Botelho, advogado. Isso, advogado. Ele que deu o primeiro... Ele deu o primeiro jogo de camisa que tinha farmácia. Tinha uma farmácia da dona Rosa. E tinha uma farmácia e então ali ele falou, Roberto, nós vamos dar o primeiro jogo de camisa para o Atlético para vocês lá. E foi por intermédio dele que deu o primeiro jogo de... E que cor que era a camisa? Era azul. Azul. Era azul. Interessante, porque essa daí, a cor que predomina hoje hoje é vermelhinho. Vermelho e branco. É, né? Vermelho e branco. E do primeiro time, seu Roberto, o senhor lembra assim de alguns... Bom, o primeiro time que nós... O senhor participou do primeiro Eu participei do primeiro time. Jogava em que posição? Eu jogava na ponta esquerda. Nós tínhamos aqui o Retes, era o centroavante. Nós tínhamos aqui também o Lolo, o Lolo era também jogador, era meia esquerda. Ele tem algum parente assim, que o senhor se lembra de algum? O parente do Natal Francisco era o Lolo, esqueço o nome. Ulisses está aí também, não? O Ulisses Faria Bandeira não mas jogava na ponta esquerda o Ulisses. E tinha aqui os dois Fracaroli, tinha aqui o goleiro, e eu não me lembro mesmo os nomes das outras pessoas. Mas e daí, seu Roberto, formou o primeiro time, tá? Construiu-se o campo, formou-se o primeiro time, e esse time jogava contra quem? É até interessante. Nós jogamos com Marialva, jogamos lá, ganhamos lá de 2-0. Aí depois veio, aqui em Paranavaí, veio Maringá. E nessa época, nós ganhamos de 10-0 de Maringá. É o que eu me lembro nessa época. E tinha aqui o jogador que tinha aqui também o Rentes, tinha os dois Fracaroli, tinha o Mário Esperandil, tinha o Ulisses Faria Bandeira, tinha o Luiz também, que era o Luiz e tinha aqui também o Carlos Faber, e eu tinha aqui o goleiro aqui, que não me lembro o nome dele. O senhor lembra qual foi assim, o primeiro campeonato que o Atlético participou? Aí o campeonato, aí depois de nós aqui, não tem lembrança. Campeonato amador, regional... não tem lembrança, não. Depois de nós aqui, teve bons jogadores. Né? Teve bons jogadores. Até naquela época, Paranavaí estava bem classificado aqui no Paraná. Parece que estava em segundo e terceiro lugar. Né? Que recordação maior o senhor tem, seu Roberto, do ACP, do Atlético de Paranavaí? Uma lembrança... Bom, a lembrança que eu tenho uma lembrança do Atlético de Paranavaí. Uma lembrança boa, que naquela época, no meu tempo, nós jogávamos por amor à camisa. Nós não ganhávamos nada. Até o contrário, até nós trabalhávamos para poder jogar futebol. Nós gostávamos e não tinha ordenado. Aí depois de nós, aí que começou a contratar jogadores. Certo. Você tem alguma lembrança assim, negativa dessa época? Você algum fato... Não. Até era muito bom. Naquela época o Atlético nós gostávamos de jogar o futebol. Quando acabavam as partidas de futebol, era comum vocês comemorarem? Sim, nós comemorávamos. Depois nós fizemos um clube no Atlético mesmo, onde ali nós comemorávamos ali, quando nós jogávamos com o time de fora. Fazia que uma jantinha? Fazia um churrasquinho, onde nós comemorávamos. Que o pessoal tomava assim? Naquela época nós tomávamos cerveja também. Naquela época tinha cerveja. E tinha muita pinga também, né? Tinha caracu também, não? Caracu também tinha naquela época. O pessoal tomava bem? Tomava bem,
Tá rouco. Assim, em relação assim, à questão da filantropia, seu Roberto, a gente... Filantropia, É interessante, assim, o senhor fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, por favor, tá? Eu, na filantropia, como eu disse, eu conheci o Dr. Simão Reis, foi o primeiro homem que eu conheci como um verdadeiro pai para mim, foi por intermédio dele que eu aprendi a trabalhar em filantropia. Então, junto com esse homem aí, que ele me deu tanta esperança, tanto amor nessas obras, e tudo quando era preciso de verbas, que a gente recebia do Estado, federal, e eu ia buscar esse dinheiro, quando era a verba, tinha que buscar em Curitiba, eu ia buscar em Porto Alegre, ia buscar no Rio de Janeiro, que eu tinha o Dr. Simval tinha um irmão lá no Rio de Janeiro, onde ele conhecia toda aquela secretaria, onde eu ia com ele lá e nós recebia essas verbas. Então, por intermédio dele, comecei a trabalhar nas filantropias, é onde está hoje aqui a Casa da Criança, que hoje, antigamente era a Casa da Criança, depois se transformou em Lar Escola das Meninas e Aldeia Escola dos Meninos. E onde eu fui tesoureiro muitos anos. E depois já temos aí o Asilo de Velho de Vasconcelos, que foi também, eu trabalhei, construímos, comecemos ainda, foi justamente que naquela época nós ganhamos, pelo intermédio do Dr. Simval Reis, mandou que nós cercássemos um arqueiro de terra para construir o Asilo de Velhos. Onde que nós cercamos era mato, derrubamos o mato, e a Casa da Criança nós pegamos 10 alqueires de terra para construir também a Casa da Criança. Então, com essas obras, o albergue noturno, Antônio José e o albergue noturno também, Allan Kardec, que eu construí. E tem a Santa Casa também, que foi uma obra muito grande, onde que muitos falam que o terreno foi doado. Não foi doado, o terreno nós compramos do Japonia, um arqueiro de terra. E depois aí nós compramos mais um arqueiro de terra mais para baixo. Da Casa Estrela? Da Casa Estrela. Foi dele que nós compramos, não foi doado. Nós compramos dele esse alqueire de terra, que hoje tem lá a Santa Casa. E hoje eu tenho uma fotografia que tem a fundação, a fundação a pedra fundamental da Santa Casa. É interessante, a gente podia até depois dar um close aqui, né? Pode ser agora mesmo, Fabiano? Fala dessa foto, pode falar, senhor. A Santa Casa de Paranavaí, naquela época, quando nós compramos o terreno, e nós formamos a primeira diretoria. Então, nessa diretoria, o Dr. Simval Reis era o presidente, e nós tínhamos também o Frei Eurico, o padre Frei Eurico, ele foi o vice-presidente da Santa Casa, é onde ele foi, na foto consta aí, ele rezando a primeira missa dessa pedra fundamental da Santa Casa. Quer dizer que então aqui foi realizada uma missa... Uma missa na fundação da pedra fundamental da Santa Casa. Ah, interessante, né? Esse registro, né? É. Isso que foi em 1960 e alguma coisa, né? Eu não me lembro. A gente vai... Beleza. Ô, senhor Roberto, eu conheço o senhor há muitos anos e eu sou testemunho desse trabalho voluntário que o senhor dedica. O senhor poderia mencionar o nome de algum companheiro também que tenha contribuído também nesse lado da filantropia em Paranavaí? Que ajudava que contribuiu. Donativos? Também. Sim, nós tínhamos aqui vários companheiros. Alguém que se destacava? Que me ajudava também na Santa Casa, e não tenho recordação os nomes, mas agora pessoas que ajudavam a Santa Casa, que eu ia pedir para ajuda para a Santa Casa, nós tínhamos aí não me lembro o nome deles. Várias pessoas aí que contribuíam muito para a Santa Casa. Certo. Ô, senhor Roberto, pode já. Não, tudo bem. Tem alguma pergunta que de repente eu não fiz, que o senhor gostaria de fazer um comentário de alguma coisa que nós não falamos? Fique à vontade
Nós temos Bom, espaço. você me pegou aqui de surpresa aqui, eu não estava preparado, podia juntar algumas coisas aqui, me atrapalhei, porque eu nunca dei entrevista dessa Não. assim, e eu sou um rapaz simples, sempre me dediquei a ajudar o próximo, sempre a filantropia foi a minha bandeira e continuo até hoje, não sou vereador, mas eu faço muita mais, às vezes muito mais. Nunca fui vereador. Nunca quis ser? Não, nunca quis ser. Sempre ajudei os candidatos a vereadores, inclusive foi o Walter Volpato, que nós elegemos ele para vereador e depois consegui o Walter para ser presidente da Câmara, aonde que no dia da eleição, eu fui conversar com os vereadores para que então eles apoiassem a ideia que o Walter Volpato fosse o presidente da Câmara. Fui falar com o Rubens Felipe, lá no seu gabinete, que ele tinha o candidato dele, então que ele desse apoio para nós puséssemos um só, que era o Walter Volpato. E na hora o Rubens falou: Roberto, eu podia dar apoio para você aí, mas eu tenho que ajudar o meu candidato aí, do meu partido, e aí então eu conversei com os vereadores, e principalmente a Leninha Machado, e tinha a ideia de compor outra chapa, convenci os vereadores para que então desse apoio o Walter Volpato, e onde que nós elegemos Walter Volpato para presidente da Câmara de Paranavaí. Além da filantropia, um estrategista político. Eu nunca entrei dentro da política, mas sempre eu gostei de ajudar. De ajudar eu sempre ajudei. Ajudei o Zé Vaz de Carvalho, muitas vezes, na eleição para prefeito, para deputado estadual, e mais políticos aí, o Pinto Dias também ajudei. E eu era, naquela época, eu era do MDB. Mas era um MDB bom, não tinha ninguém rincha do outro, era tudo unido. Era Arena e MDB. Arena e MDB, naquela isso mesmo. Ô, seu Roberto, fugindo assim do roteiro e tal, pelo fato de o senhor chegar em Paranavaí no começo, me causa uma curiosidade. Esse traçado de Paranavaí, já ouvi algumas versões. Esse traçado nosso que tem na esquina, às vezes 5, 6 ruas, tal. Quem é que elaborou esse tipo de projeto? Aí eu não posso dizer quem é que foi quando já fizeram esse projeto aí. De fato, tem uma rua aí, se dá de 5, 6 ruas, sai num lugar só. Mas eu acho que um traçado para Paranavaí não é ruim, não. Um traçado até bom, né? Não, porque eu já vi alguns comentários que alguém fez assim, uma rua assim, alguém chegou e falou assim: não, isso aqui está errado, tal. Aí acabaram aprovando isso aqui. Naquela época ali, então o senhor não a pessoa não tem conhecimento aí, não. Tudo bem. Tem mais alguma coisa, senhor Roberto, que o senhor gostaria de alguma mensagem? A mensagem é esta que eu tenho a dizer a este povo bom de Paranavaí, que sempre me deu apoio quando eu saía pedir ajuda para as obras de caridade, e eu nunca deixar de contribuir para as obras. E agradeço o comércio é um comércio muito bom, e as obras aí que estão todas funcionando hoje, graças a Deus, foi por intermédio da ajuda de todos, porque cada um deu sua parcela. E aí então está as obras de caridade funcionando com a ajuda do povo e da Prefeitura de Paranavaí, e também a Secretaria do Trabalho e Assistência Social Curitiba, e a União também tem nos dado um apoio, também uma ajuda boa. Beleza, nós vamos aqui então encerrar mais uma etapa do projeto Resgatando a História de Paranavaí, aqui na residência desse grande paranavaense que comemorou esse ano 74 anos de vida, né? Com muita saúde, com muita disposição. O Roberto Ortega Moura. Por favor, Roberto. Eu queria ainda complementar mais uma. Eu ganhei da prefeitura, por intermédio do Walter Volpato,
como vereador, ele disse para mim que ele ia ver se conseguia de me dar um título da Câmara Municipal, é onde que eu recebi um título da Câmara Municipal, por intermédio do Walter Volpato, que é um grande amigo, e também ganhei também um título também da Santa Casa de Paranavaí, por ser um presidente atuante. Trabalhei muito em benefício do povo, esse povo sofredor, que muitos deles hoje ainda até passam por mim, dizendo que eu ajudei muito e que eu salvei muitas vidas. O meu papel é esse, o meu papel é de trabalhar, de ajudar, e aí também construímos também o Asilo de Velhos, que eu fui diretor muitos anos, fui fundador, e está funcionando, e o albergue noturno também recolhendo esse pessoal pobre aí que não tem onde dormir. E a Casa da Criança, onde naquela época eu era tesoureiro do Dr. Simval Reis. Nós tínhamos naquela época, nós tínhamos 180 crianças de ambos os sexos. E hoje funcionando essa casa, mas não funcionando como interno. Nós tínhamos, era interno, crianças internas. Então é isso. E então eu tenho também um título que eu recebi também da Casa da Criança. Recebi um título também da Câmara Municipal, outro da Santa Casa, e tenho também o título também de pioneiro de Paranavaí. Maravilha. O currículo é grande. Eu tenho muita coisa para falar, mas não dá, eu não lembro. Tá bom, beleza, então, eu não lembro. Aqui. Você me pegou de surpresa, se tivesse me dado um tempo aí, eu esclarecia mais aqui o que acontecia aqui em Paranavaí, porque naquela época era uma época muito boa, era uma época de fato agitada, por causa dos jagunços, mas tinha fartura. E hoje não, hoje as coisas é mais difíceis. Eu sei que o senhor já veio casado para cá, dona Maria. Eu já vim casado. Dona Maria, e nós já completamos. As mulheres bonitas aqui em Paranavaí? Naquela época não tinha. Além da Dona Maria? A Dona Maria era a mais bonita de Paranavaí. Dona Maria, isso não é média, isso é verdade, hein? Verdade. E então aí nós já completamos 53 anos de casado já. Que maravilha, hein? É. A Dona Maria, não quer falar alguma coisa não, Dona Maria? Dá uma jogada da Dona Maria lá. Não, fala alguma coisa. Fala alguma coisinha, ué. A Dona Maria, demos um close da Dona Maria, ela está em convalescência, né, Dona Maria? Ela quebrou uma costela, caiu no banheiro, está em convalescência. Temos aqui nosso amigo Hélio, né, que é o cinegrafista, onde nós estamos concluindo mais uma etapa do projeto Resgatando a História de Paranavaí, que é uma realização da Fundação Cultural de Paranavaí. O Roberto Ortega Mora, como eu disse, uma pessoa extremamente relevante na filantropia, na sociedade paranavaense, uma pessoa que realmente merece muito destaque e nós não poderíamos deixar de vir aqui nessa data de hoje, 6 de setembro, encerrando com muito espírito de brasilidade, já que estamos na Semana da Pátria. Né? Muito obrigado e boa tarde. Um abraço aqui, seu Roberto. Aqui, ó.